Fala galera que se liga no Papo Soccer Podcast. Hoje mais uma entrevista para vocês curtirem. Vamos trazer mais um representante aí do mundo do futebol, tá? Um papo muito bacana. Agradecer desde já a direção e a produção do programa, que sempre trazem para a gente um convidado que tem o que conversar com a gente, né? E hoje não é diferente. O Everton daqui a pouco vai falar para vocês de quem se trata. A Scott Comunicação, tá? Nosso diretor e produtor do programa, Kleber Scott, está sempre batendo um bolão e trazendo gente boa aqui para conversar com a gente. Agradecer o apoio da Soccer Destination, que sempre manda aqui para a gente um brinde, que também durante a entrevista, antes de qualquer pergunta aí, no meio das perguntas, vocês vão saber do que se trata. Soccer Destination, uma loja esportiva focada 100% no futebol, tá? Uma loja de artigos esportivos, e mandou esse brinde, sempre manda, agradecer o apoio da Soccer com a gente, tá bom? E a WSNet, para você que é de Itanhaém, como a gente falou na última entrevista, é o nosso novo apoio aqui do programa. WSNet, internet fibra ótica, é a melhor da região. Quem tem sabe, não tem do que reclamar, o sinal é excelente. O WhatsApp é facinho, ó, 3421-1818, 3421-1818. Você chama lá no WhatsApp a WSNet e contrata o serviço de fibra ótica. Tá bom? E se falar na WSNet que você viu aqui no Papo Soccer Podcast, você ganha uma camiseta, tá? Uma camiseta dessa aqui, ó. Você vai levar essa camiseta aqui se você falar no momento da contratação da WSNet Fibra Ótica, que viu aqui no programa no Papo Soccer. Beleza? Everton, boa noite, e você vai falar pra gente quem se trata hoje na nossa entrevista, cara. Boa noite, mais uma vez estamos aí. Boa noite, meu irmão Menezes. Vamos aí para mais uma entrevista aí com o polêmico professor, né? Árbitro de futebol, Alfredo Loabni. Vamos aí, tamo junto, irmão. Tamo junto. Esse tem o que falar, hein? Bora para a entrevista, então. Bora. Bom, em primeiro lugar, boa noite. A gente já fez a abertura do programa. Dizer que é uma honra estar recebendo Alfredo Loebling, um dos grandes árbitros, né, da arbitragem brasileira, apesar, e a gente vai conversar a respeito, poderia ter apitado por muito mais tempo, porém o seu nome é sempre lembrado, né? Isso acho que vai de encontro com a competência que o senhor tinha quando apitava, quando era árbitro de futebol. Boa noite e, em primeiro lugar, agradecer a presença do senhor na nossa entrevista. Boa noite, eu que agradeço o convite de vocês. É sempre um prazer falar de arbitragem, né? E estamos à disposição. Legal. Só para, enfim, iniciar, dizer que o senhor, e aí se eu estiver errado, o senhor me corrige, se formou em 1990 como árbitro, fez a primeira partida em 92, uma partida da Série A3, apitou ao todo 732 partidas oficiais, né? E a partir de 2001 fez parte do quadro da FIFA e encerrou em 2002 após, né, não sei se devido, mas após um escândalo aí de arbitragem. E eu gostaria já de iniciar a entrevista falando desse assunto. O que aconteceu o episódio com o então coordenador, diretor, responsável pela arbitragem, o Armando Marques? O senhor pode explicar para a gente? A gente já inicia dessa forma? Não, sem problema nenhum. Na verdade, era uma final de Série A2, né? Estreia de Série B do Campeonato Brasileiro, e quem vencesse a partida subia. E era Figueirense e Caxias, né? E era um jogo que muito esperado, evidente, né? Valeu o acesso à primeira divisão. E no acréscimo, durante os acréscimos, houve uma invasão de campo por parte da torcida do Figueirense, lá em Florianópolis, óbvio, né? E a partir dali, eu suspendi a partida, na verdade, porque houve uma invasão de campo, não havia mais segurança. O comandante do policiamento me disse que não havia mais segurança, ele não tinha garantia para voltar, mesmo que esvaziasse o campo, né? Porque ele falou que saiu o gol de empate, estava 1-0 para o Figueirense. E aí o Armando Marques entrou em contato comigo, dizendo que eu devia... o que eu vou relatar? E quando eu falei, vou relatar isso, dava uma página e meia, mais ou menos, de relatório. Ele falou, para quê? Isso vai dar uma confusão, pega uma caneta aí e tal, e escreve o que você vai colocar. Você vai colocar, após o final de jogo, houve a invasão da partida. E eu falei para ele, não aconteceu isso. Não, mas coloca assim para evitar. Eu falei, negativo. Eu avisei os capitães que o jogo não estava encerrado, né?
E fora isso, tem uma outra questão, né? Tem uma questão que como é que eu vou dar de cara com os caras? Eu disse que o jogo não tinha acabado. Ele falou, você não vai para o Sul por um tempo, mas você não gosta do Nordeste? Você não gosta das praias do Nordeste? Eu falei, não vou fazer isso. Aí ele falou, te coloquei na FIFA, eu tiro você da FIFA. Aí eu falei para ele, olha, quem me colocou na FIFA foi o meu trabalho. Eu não entrei na FIFA como tantos outros politicamente, porque conhecia um senador, um deputado. Eu entrei pelo meu trabalho. Ele já tinha me dito que a Copa de 2006 eu ia ser preparado para a Copa de 2006. Aí, o que eu fiz? Eu entrei em contato. Ele falou que se eu não mandasse para ele olha, fax, hein? Olha como é antigo. Se eu não mandasse um fax com o relatório do jeito que ele pediu, ele ia me tirar da FIFA. Era o dia 16, eu acho, 16 de dezembro, então estava tudo fechado, Federação Paulista, tudo. O presidente Fará, né, que era o presidente da Federação Paulista, eles estavam num cruzeiro, ele e o Reinaldo, que hoje é presidente da federação, e naquele momento eu não consegui entrar em contato com ele, mas deixei 200 recados para a secretária dele. Quando eles voltaram, acho que era dia 26 ou 27, o Armando me ligando, cadê o relatório, cadê a súmula, e eu não mandava. Aí eu falei com o Fará, na sala dele, o Reinaldo estava presente, e aí o Fará falou assim, espera que nós vamos ligar para o Luiz Sveiter. Ligaram para o Luiz Sveiter, que eu considero o cara que realmente acabou com a minha carreira, porque ele mentiu. Ele era um desembargador. Né? É difícil quando você recebe uma garantia, porque o Fará falou assim para mim, olha, conta o que aconteceu para ele, e eu contei no Viva Voz. Aí o Sveiter falou assim, vem no Rio, traz 2 relatórios no Rio de Janeiro. Um do jeito que o Armando Marques quer, só para ele parar de encher o saco. E traz para mim o relatório do jogo verdadeiro, e uma descrição de tudo que aconteceu, dessa pressão e tudo mais. Aí o Fará falou, olha, você vai ter que entregar para ele, mas quando você for entregar para ele, você fala assim, o senhor me garante, como é que é? O senhor me garante justiça? Eu falei, tá bom. E eu fui para o Rio de Janeiro. Fiz isso, né, e disse a ele, o senhor me garante justiça? Ele falou, garanto. Quando eu entreguei para ele o relatório, acabou minha carreira. Ele pediu para mim não dizer nada para ninguém, mas o Filipão estava no Rio, convocando na CBF a seleção brasileira, e quando eu peguei a ponte aérea, quando cheguei em São Paulo, liguei o celular, devia ter umas 200 mensagens de jornalista no celular, o que eu fui fazer no Rio de Janeiro, porque o Sveiter já contou, que eu fiz uma denúncia. Falei, bom, vamos ver o que vai dar isso daí, né? E tocamos assim. Quem foi cuidar do caso foi o Dr. Marcos Basílio, que era um promotor, deve ser, não sei se é departamento de saúde, nunca mais falei com ele, mas era um promotor criminal do Rio de Janeiro, foi muito sério comigo, foi muito sério mesmo, talvez a pessoa mais séria desse processo todo. E naquela semana, dessa confusão, naquele mês daquela confusão toda, o Fará que saiu da Federação Paulista. Teve um golpe aqui em São Paulo, o Marco Polo Del Nero tomou o poder aqui em São Paulo e me chamou e falou, amigo, cada cachorro que lamba a sua caceta. Eu não vou arrumar confusão com o Ricardo Teixeira por sua causa. E aí nós fomos para o julgamento, porque eu entreguei 2 relatórios, do jeito que o Sveiter falou. Um para o Armando Marques e um relatório para ele. E ele me denunciou por entregar 2 relatórios. E aí, tem as imagens desse julgamento, né? Obviamente ele foi público, os caras julgavam assim, fulano de tal, vai votar como? Vou absorver o Armando Marques, porque apitou Copa do Mundo pelo Brasil, que é esse Alfredo Noel aí que ninguém conhece. Aí o outro, na hora de julgar, falou assim, olha, são quase 1h30 da manhã, e eu estou aqui, não estou em casa, por causa desse árbitro aí. Então, condeno ele e absolvo o Armando. Foi nesse naipe, né? E, por que pareça, o relator do processo, que foi o Marcos Basílio, que normalmente é o primeiro a votar, né? É o relator do processo, ele foi o último. E aí ele falou, olha, tudo bem, vocês estão condenando o Noé, mas que vantagem que ele teria em fazer isso? O que ele ganharia com uma denúncia dessa? E aí eu saí de lá, quando eu estava saindo, o falecido Israel Gimpa, da Jovem Pan, me chamou. Eu fiquei bem abatido, obviamente, com a condenação. E ele falou assim para mim, cara, se prepara, que eu peguei 6 meses de suspensão. Aí eu falei assim, não, 6 meses eu volto, daqui 6 meses eu vou lutar, vou voltar, tudo. Ele falou, cara, acabaram com o árbitro, agora precisa acabar com o homem, você não vota mais, capitão, você não volta mais. E aí, no dia seguinte, eu virei... Isso que tem que entregar todos os teus decisões negativas. Você entrega tudo para ser árbitro.
todos os anos. Criminal, civil, todas, de protesto, todas. Aí eu passei a ser estelionatário, ladrão, vagabundo, não sei o quê. Bem aquilo que o Israel disse que iam fazer, fizeram. Mas, se eu te falar, se você me perguntar assim, você se arrepende? É o que eu mais gostava de fazer, eu acho que o que eu mais sabia fazer. Mas eu me baseei naquilo que meus pais me ensinaram a vida inteira, né? Que era dizer a verdade, custa o que custar. Custou caro, cara. Custou muito caro. Porque, obviamente, depois que consegue entender o processo, por que eles não queriam o Figueirense e queriam o Caxias? Aliás, é porque não tinha nenhum time, naquele momento, no Campeonato Brasileiro, de Santa Catarina. E já tinham 3 times do Rio Grande do Sul. Tinha o Grêmio, o Juventude e o Internacional, que seria o 4º. E um estado no brasileiro gera milhões em tudo que você possa imaginar. Então, assim, um amigo meu que fala assim, você estava no jogo errado na hora errada. Eu acho que não. Eu acho que eu estava no jogo certo na hora certa, porque ali você percebe o sistema que você está, ok? Que é o Brasil, em muitos segmentos, né? É o que interessa, não é a verdade. Que, infelizmente, no Brasil, em muitos momentos, o que interessa não é a verdade. O que interessa são os interesses. E você descobre quem é quem também, né? Aquele monte de amigos que você acha que você tem, você vai descobrir que você não tem, na verdade, você não vai encher uma mão. Mas eu acho que também é importante para você poder definir quem é quem. Boa noite, professor. Prazer imenso falar com o senhor. Tudo meu. Depois de tanto tempo apitando futebol, o senhor já testemunhou alguma situação de compra de juiz? Eu tive 2 tentativas de suborno comigo, né? Uma no Botafogo Comercial, no Come Fogo, em Ribeirão Preto, que o presidente do comercial foi 1-0 para o Botafogo, dentro do Palma Travassos. Eu expulsei o jogador do comercial com 5 minutos de jogo e marquei um pênalti para o comercial. Desculpa, o Botafogo. O Botafogo ganhou o jogo. Aí, no final, ele ficou rondando o vestiário. Eu falei, esse cara vai falar bobagem. E eu pedi para a PM ficar perto, porque é importante você... Né? Aí ele entrou e falou assim... Ficou rodando. Eu falei, presidente, alguma coisa? Algum problema? Ele falou assim, eu vou te fazer uma pergunta. Eu falei, pode fazer. Ele falou, não estava tudo certo? Puta. Quando ele falou não estava tudo certo, eu falei assim, certo o quê? Aí ele botava a mão na cabeça e falava assim, eu sou muito burro, eu sou muito ignorante. Eu falei, o que o senhor fez, presidente? Não, veio um cara aqui na terça-feira, que ele sabia quem era o árbitro que ia apitar. Eu falei, ele falou meu nome? Não, mas ele falou que sabia quem era o árbitro que ia apitar. Mas o senhor não sabia que de quinta-feira é o dia que é feito a escala? Como é que o senhor sabia que ele sabia que era eu? Eu esqueci. Então, você me desculpa. Eu falei, desculpa, vamos tudo para a delegacia. Não, bobagem, vamos para a delegacia. O jogo 4 da tarde, acabou às 6, saímos 7 horas do estádio, toda a imprensa na delegacia, aquela coisa toda. Queria voltar para São Paulo, né? Nós íamos com o carro da federação, mas bem cansado. Nós ficamos na delegacia, tipo assim, das 8 às 3 da manhã. Tá? Acho que o delegado do centro comercial não queria fazer o BO na época. E fizemos lá um boletim, informei a federação. Você sabe quantas vezes eu fui chamado para falar desse assunto para a justiça? Nenhum. Não tem interesse nenhum. É o que eu falei agora há pouco, na outra resposta, em relação ao que é o Brasil. Só se averigua quando e se interessar. Se não interessar, amigo, joga embaixo do tapete e está tudo certo. Fora isso, teve uma segunda vez no jogo Ponte Preta e Santo André, em Campinas, no Moisés. Um cara, eu posso falar porque isso é público, posso falar o nome dele. Inclusive, ele foi 2 anos suspenso no futebol e depois virou presidente da Ponte Preta. É um país realmente, é um exemplo de seriedade, né? Que é um tal de Abdala. E na época ele era diretor. E na época você recebia no estádio, tá? Você recebia no estádio. Alguns clubes pagavam antes do jogo, alguns pagavam depois do jogo. Eles não pagavam no intervalo, porque o intervalo é uma hora do árbitro conversar com seus assistentes, dar uma descansada, muitas vezes está muito calor, você quer tomar uma ducha, enfim. Então você pede para os caras não entrarem no vestiário no intervalo. Então eles pagaram antes do jogo. E estava uma chuva, um jogo à noite, mas uma chuva.
E no intervalo, nós subimos no vestiário, eu falei, e estava 1-0 para o Santo André. Aí eu peguei e falei, pessoal, naquela época você usava o uniforme todo azul, todo amarelo, todo vermelho. Nós estávamos com o uniforme amarelo, mas estava pesado já, de tanto balde e tal. Eu falei, gente, vamos trocar o uniforme. Vamos trocar. Como não dá para ser o azul por causa do Santo André, vamos botar o vermelho. E quando nós estávamos nos trocando, bateram na porta, era esse cara. E ele entrou no vestiário com um pacote assim na mão, veio assim, eu estava sentado, tudo bem, sentou do meu lado, eu só, olha, aqui, eu vim trazer para vocês. Quando eu vi que era dinheiro, eu falei assim, eu até achei que estava pagando de novo. Aí eu falei para ele, não, o senhor está enganado, já fomos pagos, já assinamos o borderô, que o árbitro assina o borderô que recebia, né? Certo. Ele falou assim, não, isso aqui é um presente para vocês, porque vocês estão estragando o uniforme de vocês. Cara, eu voltei para o segundo tempo, mas muito... Tinha os PM na porta, chamei os PMs, informei, falei, ó... Aí ele falou assim, você é louco? Você não sabe? Você é louco? Você quer aparecer? Eu falei, quero aparecer. Final do jogo, a delegacia, todo mundo. Todo mundo. O senhor já foi ameaçado nessa situação aí, não? Alguma situação assim? Já fui ameaçado em várias situações, né? Em várias, saindo de estádio e tudo mais. Mas aí também cheguei em São Paulo, o presidente ligou para ele na minha frente, mas esculachou com o cara. Eu já vi alguém falar pesado com outro homem, mas o negócio foi feio. Foi feio. E também não deu nada. Mas ele pegou 2 anos de suspensão. 2 anos. Professor, antes da próxima pergunta, deixa eu mostrar aqui para o senhor. A gente tem um parceiro no programa, que é uma loja de material esportivo, é o Soccer Destination, é focada 100% em futebol. E a gente manda sempre para o convidado um brinde, né? Então a gente vai mandar para o senhor essa camiseta aqui. Até uma maneira muito obrigado. De agradecer a participação, tá? É um dos produtos lá da loja. E no final, agradecer a Soccer pelo presente aí. Vou pedir a caixa postal que o senhor deseja que a gente envia para o senhor. É uma pergunta de um inscrito do nosso canal, do Cláudio. O Cláudio mandou o seguinte, ó, qual que é o técnico e o jogador, né? Quem são técnicos e jogadores mais folgados, mais chatos ali, que enchiam o saco do senhor, e quais os mais disciplinados? Poderia dar um nome de um jogador e de um técnico. Bom, vou falar da minha geração, obviamente, né? Sim. Não consigo falar de atual, porque as coisas mudaram muito, né? Eu tive alguns problemas com o Ronaldo Giovanelli, que depois ficou muito meu amigo. Mas enquanto eu não era o Loeblin, enquanto eu era só o Alfredo, sabe, era um cara novo, ele era folgado demais. Aí... Falava o jogo todo. Não, mas assim, eu lembro no Corinthians e América, passando pela Globo, jogo ao vivo, aquela coisa que eu marquei um escanteio para o América, e ele olhou para mim e falou assim, baixinho, você não apita nada. Aí, quando terminou o jogo, é no campo antigo do América de Rio Preto, olha quanto tempo faz, onde é o shopping hoje, se não me engano. Ele veio passando por mim assim, eu falei assim para ele, ó, eu não vou sossegar enquanto eu expulsar você 3 vezes na minha carreira. Aí eu expulsei ele num jogo do Corinthians, depois num jogo que ele estava na Portuguesa ou na Inter de Limeira, não lembro. Portuguesa. E o terceiro foi no Fluminense. E aí que foi engraçado, porque naquela época você tinha poucos voos para São Paulo, de Belém, né? E o voo que nós voltávamos era Paysandu e Fluminense, foi 2-0 com o Paysandu. Ele xingou meu assistente, depois um gol lá, eu fui lá e expulsei. Beleza. Aí nós estávamos no aeroporto e o nossa, era VASP, cara. A gente brinca que as companhias aéreas que nós voávamos faliram todas, né? VASP, Transbrasil, Varig, Rio Sul, sobrou uma. E aí eu estava no aeroporto, tomando café com os árbitros, esperando para embarcar, puseram a mão no meu ombro assim. Quando eu olhei, vi que era ele, porque, não sei se vocês devem saber, evidente, que até 24 horas depois do jogo, o árbitro pode relatar qualquer fato relacionado ao jogo. Sim. Seja uma ameaça, por exemplo, como você questionou. Aí eu olhei e falei, puta, ele vai falar alguma bobagem e eu vou ter que relatar, né? Depois. Ele falou assim, olhou para mim e falou assim, temos kits. Puta, aí eu dei risada, ele deu risada, a gente ficou muito amigo e quis o destino depois que a Bandeirantes levasse umas mães num programa do Dia das Mães, e foi a mãe do Giovanelli com a mãe da minha mãe, também ficaram amigas com a minha mãe. Então, foi uma coisa que é muito legal. Treinador, cara, os treinadores, eu sou muito amigo até hoje do Emerson Leão. De vez em quando eu vou na casa dele, é um cara que todo mundo reclama. Mas os treinadores de presidente de clube sabem com quem mexe. Eu nunca tive problema com o Beto Zini,
com o Nabi, Corico Miranda, e tinha um árbitro que não queriam nos jogos dele, porque sabiam que ia ser pressionados. Agora, eu tinha dificuldade com o Paulo Tuori. O Paulo Tuori sempre dava alguma coisa. O Lucha, a gente batia papo quando eram 2 árbitros, eu chegava perto dele e falava, que jogo, meu Deus. Também tá fácil de apitar hoje, não tá? Quer dizer, a gente tinha um relacionamento diferente. Hoje é cheio dos nome-tortos, né? Hoje você vê dando a mão para jogador. Eu não sei, está tudo errado na minha concepção, até porque a FIFA ela preza por um certo distanciamento, com respeito, claro, mas o árbitro tem que chegar duro também. Então, eu diria que o Ronaldo e o Autuori, em relação aos mais legais, mais amigos, cara, o Amaralzinho era uma figura, né? Eu estive com ele esse dia num evento aí. Por quê? O Amaral fazia falta o jogo inteiro, cara. Mas ele fazia faltinhas, não era um cara que chegava, não era um Clebão que chegava na porrada. O Amaral chegava um puxãozinho, sabe, aquele toquezinho por baixo e tal. E aí se você chegava para ele e falava assim, pô, Amaral, chega de falta, hein, cara? Chega, vou te amarelar. Ele falava assim, sério mesmo, ele sempre tinha uma tirada, ele falava assim, não é, tá certo, eu estou errado. Vou te falar uma coisa para vocês, essa camisa de vocês, meio do jogo, essa camisa nova de vocês ficou legal, hein, cara? Ficou bonito. Porra, aí você olha pro cara, eu não sabia se ele está tirando uma, se ele está ficando um cara inteligente. Agora, esse pessoal de um nível cultural maior, é muito mais fácil você lidar. Então, vamos lá. Caio Ribeiro, Jameli, Kaká, Alex. Quer dizer, você tem uma gama de jogadores que nitidamente tem um nível cultural superior e um nível familiar também. Sabe, as pessoas... Ricardinho. Então, assim, eu prefiro lembrar muito mais desses que tem essa habilidade de inteligência emocional para relacionamento das pessoas. O futebol hoje é isso, arbitragem, jogadores, né? Essa questão do relacionamento, né, interpessoal. Com relação ao treinador que me dava melhor, é difícil de dizer, mas eu tinha uma relação muito boa com o Filipão. O Filipão é um cara que... O Zagallo também. O Zagallo, eu tenho uma passagem com o Zagallo que me... Eu falei, porra, é o Zagallo. Não é o... Sabe? Eu fui fazer um Flamengo e Juventude em Caxias. E eu marquei um lance do Klemer, jogava no Flamengo na época, obviamente, que não podia, né? Aliás, não pode ter ele não pode espalmar a bola assim com a mão, levar com o pé, e quando o cara chegava, ele pegava. Pegar de novo. Bobinho. Então, eu marquei. E ele veio lá, que porra que você marcou, não sei o que lá, aquela folgado. E na volta o voo era Caxias, São Paulo, Rio. E quem estava no voo? O Flamengo. Aí o avião decolou, tal. Eu lembro que eu estava sentado no meio, um assistente de cada lado. De repente, sem brincadeira, cara, Zagallo, meu irmão. O cara chegou e falou assim, com licença, professor, posso falar contigo um minuto? Eu falei, ele vai. Eu falei, pô, não, posso ajudar o senhor? Pode. O senhor pode me explicar o que foi marcado naquele lance do Klemer que eu não entendi? Aí eu fiz o assistente levantar, o Zagallo sentar. O Zagallo sentou, falei, professor, é assim, 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 assim. E falou, ó, sem brincadeira, nós não tínhamos entendido isso, mas é verdade, na CBF falaram tal. Cara, é o Zagallo, cara. E aí, muito obrigado. Tal. E às vezes um Zé Mané, que não dirigiu nem o Oeste, nem o Madureira, o cara acha que pode chegar gritando com você, cara. Acha que sabe tudo. É por isso que eu acho Desculpa, mas tem alguma diferença de antigamente para hoje? O futebol tá meio chato, né, meu? Tipo, o senhor tá falando aí do Zagallo e tal. Tem, hoje não existe, né? Mas eu percebo que não tem mais uma questão de... Que é importante, né? O árbitro hoje está muito, muito mecânico. E antigamente você usava fala e usava o apito, mas você apitava diferente. Uma faltinha boba é aquele pi. Quando era uma falta dura, pi, o cara já percebia, opa, essa ele não gostou. Hoje é tudo mecânico. É tipo assim, vai, o cara pode descer a porrada o jogo inteiro. Ah, mas se ele reclamar com o árbitro, é cartão amarelo. Então, nós invertemos a importância. Uma falta ela é muito mais grave, porque ela tira o futebol, ela corta o jogo.
ela atrapalha o consumidor, né? Já que hoje nós não tratamos o torcedor como só torcedor, é um consumidor. Então, quando você está tapeando, né? Você está fazendo falta, você está demorando para repor a bola, você atrapalha esse consumidor. Né? Aí você vê, uma coisa que me irrita muito, todo lance para a área. O árbitro vai lá, não se agarra, tô de olho. 100% das vezes ele marca a falta do atacante. Exatamente. Ele não tem coragem, e a palavra é essa mesmo, ele não tem coragem de marcar a falta do defensor. Você quer dizer para mim que eu vou marcar, estou olhando, não sei o quê. Todas as vezes que ele faz falta do atacante. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje em dia, com o advento da tecnologia e tal, se o senhor pudesse voltar no passado ou tivesse essa ferramenta que é o VAR, quando o senhor apitava, eu imagino que tenha como vários acertos, vários erros, enfim, mas tem algum lance que o senhor falaria, pô, esse lance aqui eu queria que tivesse atuado o VAR ou que eu voltasse e corrigisse. Esse lance teriam muitos, mas o VAR da FIFA, né? Não o VAR que é usado no Brasil. Né? O VAR que a FIFA diz que ele apenas sugere você verificar. Né? Ele te mostra a imagem. Aqui no Brasil, o VAR te convence. O VAR quer apitar o jogo. E não é isso que o protocolo de VAR da FIFA diz. Agora, eu lembro do São Paulo e Ponte Preta que eu não vejo o Piá, o corpo do Raí cobre o Piá, mas o Raí faz uma falta no Piá e eu não vi a falta. Eu vejo o Piá cair na área e botar a bola na mão. Eu peguei e marquei pênalti. Entendeu? Marquei pênalti. Seria então, assim, o VAR corrigiria isso daí. Até depois do tempo foi engraçado que o Raí já tinha parado e encontrei com ele no Rio. Aí ele falou assim para mim, ó, não esqueça aquele pênalti lá, não, hein? Quer dizer, eu seria salvo pelo VAR, né? Não é salvo pelo gongo, é salvo pelo VAR. Mas eu queria insistir nessa questão. O VAR que é usado no Brasil e que o torcedor está sendo lesado, a imprensa brava com razão, o jogador bravo, a comissão técnica, não é o VAR da FIFA. E o Bandeira, professor, tá acabando, né? Com essa situação do VAR aí. O que o senhor acha? O senhor é a favor? Olha, é natural que a evolução das coisas, né? Você viu que no Mundial de Clubes da FIFA está sendo usada a tecnologia, né, de impedimento sim. Por esse aparelho. Eu acho que não sou contra, não. Entendeu? Porque o ser humano tem uma tendência a erro. Mas eu também não gosto muito da coisa 100% mecanizada. Né? Tem uma linha de metrô aqui em São Paulo, a linha amarela, que ela não tem condutor. Né? Ela é 100% computadorizada. Cara, eu vou lá na frente, às vezes, e falo, meu, isso aqui está andando, é tudo computador. Eu acho que pode... Eu não sou especialista, não sou engenheiro, mas, cara, eu acho que pode acontecer uma situação que tem alguém para fazer alguma coisa. Não tem. Então, assim, legal, vamos colocar só esses equipamentos, tudo, mas eu acho que vão ter situações aí com assistente. Por exemplo, uma jogada que como eu falei agora há pouco do Raí e do Piá, uma jogada que o corpo do jogador cubra o outro, o árbitro não está vendo. O VAR não pode intervir nesse tipo de lance. O cara dá uma cotovelada no outro, alguma coisa. Você não tem um assistente ali, acho perigoso. Professor, uma outra pergunta. O senhor comentou alguns jogadores que são mais... gente boa, que bate um papo, a amizade que o senhor construiu com o Ronaldo. O senhor tem amigos jogadores, né? Seja da época, seja de hoje. Dá para mencionar alguns que são amigos do senhor? Da minha época, eu tive agora há pouco tempo, como falei, com o Amaral, tive com o Souza, que jogou no São Paulo. Tem um monte. Narciso, deixa eu ver quem, Rodrigo, tem um monte mesmo. César não jogou comigo, César Maluco, mas eu converso com ele, falei do Leão, que eu não apitei, mas foi treinador. Tonhão, é um cara que de vez em quando eu encontro com ele. Quem mais? Deixa eu ver alguém. Deixa eu ver alguém de São Paulo, para não falar que não falei, o próprio Ricardinho. Então, assim, você conversa com o Fábio Costa, então você conversa com algumas pessoas, eu mantenho contato de algumas pessoas, que é um respeito muito grande que eu adquiri, e eles comigo também, quando eu converso com esses jogadores. Gleger, que é um cara maravilhoso. Eu estou sendo até leviano de não lembrar alguns nomes. Professor, com essas casas de apostas aí no meio do futebol, né? O senhor acha que pode influenciar alguma coisa nos resultados ou é legalista essa parte aí?
Não, eu acho que você tem toda a razão, eu não tenho dúvida disso. A máfia do apito, né, que já faz algum tempo, só foi descoberta porque os caras jogavam, começou a aparecer, só aquele árbitro tinha jogo pesado, só aqueles dois árbitros tinham jogo pesado, aposta pesada. Mas nada impede, primeiro que esses sites de aposta não são brasileiros, né? Normalmente é Ilhas Virgens, Ilhas Caimã, essa porra toda. Então, nada impede de você fazer mais fracionado, né? Por que os caras falam assim, peraí, tem a aposta de R$100, 200, 500, de repente nesse jogo tem 10 mil. Aí semana que vem, outra vez, no mesmo arco, 10 mil. E aí começou a chamar atenção e entrou Interpol na parada, aquela coisa que todo mundo já sabe. Mas eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que é muito perigoso. Não é que eu seja contra esse site de aposta, não é isso. Mas eu acho que não existe nenhum tipo de fiscalização. Por exemplo, você vai no Jockey Clube, quem gosta de ir no Jockey, você tem Jockey punido, porque as imagens mostram que, em determinado momento da corrida, ele segurou um pouco o cavalo, né? A rédea do cavalo está esticada. Opa, peraí. Como é que eu quero ganhar a corrida e seguro o meu cavalo? Aí o cara pega lá suspensão de 15 dias, 7 corridas, 10 corridas, o que for. Então, há um certo controle. Ok? E no futebol, vamos que vamos, né? Outra pergunta de inscrito, Edson Oliveira mandou para a gente. O senhor chegou a apitar com o Edilson Pereira de Carvalho, né? Já que a gente comentou do assunto. Se não me engano, vocês fizeram uma final de Campeonato Paulista, quando era esse esquema de 2 árbitros. Aconteceu muito tempo depois, né? O escândalo da arbitragem. Mas o senhor percebia alguma coisa na personalidade? Ou teve algum episódio que ele falou, putz, já dava para ver que ele ia aprontar com a arbitragem, sei lá? Eles eram 2 árbitros muito diferentes. O Danelon, que era o outro árbitro envolvido, o Paulo Danelon, era um cara muito querido pela arbitragem. Todo mundo gostava do Danelon, porque o Danelon imitava o Batoré, ele alegrava as pré-temporadas. Depois que aconteceu, ninguém falava, não quero saber, não gostava. Não, mentira. Todo mundo gostava o Edilson, ao contrário. O Edilson, ninguém gostava do Edilson. Tanto que nessa final que você falou, nós tivemos um problema muito sério, porque eu não falava com o Edilson. E aí me chamaram na federação, falei, aí, ó, você e o Edilson, como é que vai ser? E o Edilson estava puto, porque eu fui 2 vezes eleito o melhor árbitro seguido. Não foi ele. Aí o Gustavo, que mandava na arbitragem, Gustavo Caetano Rogério, falou, ó, vamos fazer o seguinte, porque o árbitro 1 da súmula é o que cronometrava o tempo, preenchia a súmula e assinava primeiro. Eu vou colocar o Edilson de número 1. Eu falei, por mim, você pode colocar o que você quiser, só tem um problema. Ele falou, qual? Eu não vou dividir vestiário com o Edilson. Aí, pô, vocês estão loucos, vocês querem me derrubar e tal, mas conseguimos que o São Paulo cedesse um outro vestiário para que eu pudesse me trocar. Então, foi literalmente isso. Nós não conversamos nada antes, nada durante e nada depois do jogo. Legal. E o Godoy, professor? O senhor trabalhou com ele no esporte interativo, né? O senhor teve algum problema com ele, não? Eu não trabalhei com ele no esporte interativo. Ele não trabalhava no esporte interativo. Não, eu prefiro não falar dele. Eu prefiro não comentar nada. Professor, a gente está chegando na fase final da entrevista, infelizmente, né? A gente queria conversar aqui umas 3 horas, tem assunto pra caramba, o senhor fala super bem, e pra gente é sempre uma honra. Tá faltando aí uns 8 minutos, mais ou menos, então quando chegar nessa fase, a gente faz, se o senhor quiser fazer, senão a gente continua no mesmo modelo. Eu perguntei e corri. É assim, a gente faz a pergunta, o senhor só responde sem justificar. Aí fica na cabeça aí de quem tá vendo e fala, pô, por que o cara pensa dessa forma e tal? Pode ser? Vamos lá. É uma sequência de perguntas, perguntar e só sim ou não, ou, enfim, respostas rápidas, sem justificativa. Pode ser? Vamos lá, você que manda. Vamos lá. O que o senhor faz hoje em dia? Sou diretor de prestação de contas da Prefeitura de São Paulo. Melhor árbitro? De todos os tempos? Pode ser, de todos os tempos. Colina. E de hoje em dia? Rafael Claus. Pior árbitro, de todos os tempos e de hoje em dia? Pior. Edilson Pereira de Carvalho, por que aconteceu. Hoje em dia tem uma algum lista, não dá para falar rapidamente. Tem uma lista muito grande. Melhor jogador pós-Pelé? Ronaldinho Gaúcho. A torcida influencia o árbitro? Pressiona? No início de carreira, sim. Quando ele está maduro, não.
Qual a torcida que fez mais pressão? É difícil dizer, são muitas. Nível da arbitragem brasileira é inferior à da Europa, por exemplo? Muito inferior, muito inferior. O senhor aceitaria ser comandante de arbitragem no Brasil? Não, de jeito nenhum. Já fui em 2005, mas não quero mais. Quando o árbitro erra, fica na cabeça dele que tem que compensar, mesmo que seja subjetivamente ali? Quando ele percebe que a reclamação está excessiva, já passou, ele sabe que errou. Quando ele está maduro, ele não compensa. Melhor comentarista de arbitragem? Pode ser de hoje em dia ou de todos os tempos. Paulo César de Oliveira. Pior comentarista? As meninas. A regra é clara? Não, de jeito nenhum. A regra é interpretativa. Tá. E por último, agora com um pouquinho mais de tempo, a parte de torcedor ali, enfim, não só de árbitro, o senhor consegue montar os 11, o time titular aí do Noeblin, pra gente, jogador? Putz, agora você me pegou. É difícil assim de cabeça, mas sei lá, que eu apitei? Pode ser ou pode ser, o critério é seu. Pode ser todos os tempos. O time é seu. O senhor é o técnico. Puta, a gente vai levar muito tempo, porque eu não vou conseguir lembrar de todo mundo. Mas vamos lá, vai. Leão, Arce, Luiz Pereira, Oscar, Roberto Carlos. Tá, boa. Falcão, Rivelino e Zico. Romário, Ronaldo e Bebeto. Timaço. E o técnico é o Loeblin. Ronaldo ou Romário? Qual Ronaldo? O Fenômeno. Romário. Ronaldinho ou Neymar? Acho que você já respondeu, né, Ronaldinho? Ronaldinho. Cristiano ou Messi? Cristiano. Tá, legal. Deu tempo, deu pra gente fazer todas, que não precisava justificar. E olha que eu justifiquei algumas. Justificou, ainda deu tempo de justificar. Everton, quer mandar mais algum aí? A gente ainda sobrou tempo. Qual que é o jogo mais emocionante que o senhor apitou? Mais emocionante? O senhor falou, caramba, isso aí vai ficar para a história. Eu acho que dois marcaram muito. No dia da morte do Ayrton Senna, 1º de maio de 94, nós fizemos a primeira experiência de dois árbitros num campeonato de aspirante no Morumbi, Palmeiras e São Paulo. E quando apareceu a morte do Ayrton no placar, as duas torcidas gritando olê, Senna, olê, Senna. E uma segunda situação, quando eu a primeira final da minha carreira, que foi São Paulo e Santos, em 2000, porque eu fui torcedor de arquibancada, né? E eu olhei assim pela janelinha do Morumbi, do vestiário, lotado o Morumbi, eu lembrei, né, de quando eu ia com meu pai, olhei para o lugar que eu ficava sentado com meu pai, tenho certeza de que onde ele está, ele deve ter ficado bastante orgulhoso de que eu cheguei a esse ponto. Professor, se o senhor tivesse a caneta na mão para mudar, seja a arbitragem brasileira ou mundial, o senhor tem uma ação a fazer, uma única ação, a caneta na mão e vai ser respeitada. Qual seria com relação à arbitragem? Eu acho que os árbitros têm que ter, desde a escola. Você fala em relação à regra, mudança de regra? Pode ser. Mudança de. Eu acho que precisa o que o senhor julgar mais importante. Eu acho que o comando da arbitragem tem que ser sempre de ex-árbitros que foram árbitros de primeira linha. Legal. A CBF tinha que determinar isso. Professor, teve algum jogo que o senhor achou que fisicamente que não ia dar para o senhor continuar ou não existia? Teve vários, principalmente no norte, né? Você ia apitar em Manaus com 42 graus, né? E eu senti uma vez no intervalo do jogo do São Raimundo. Eu fui para o vestiário, eu lembro que era um vestiário que não tinha chuveiro, era um buraco no teto, caía água assim, cara. E eu abri a água, falei, meu, água gelada, pelo amor de Deus. E a água estava mais quente que lá fora, né? E lá não tem, né? Você não pede água quente, o cara dá risada na sua cara, né? Você quer água quente. Exatamente. E depois daquele jogo, o Armando me ligou e falou assim, não vá para São Paulo, vá direto para o Sul, que eu fui apitar aquele Flamengo e Juventude. Então, eu saí de 42 para 2 graus. E eu tive um choque térmico. Fui parar no hospital em Caxias, porque quando nós chegamos em Caxias, eu descemos do avião, realmente, os três passaram muito mal. Muito mal. Bom, então a gente vai encerrando a entrevista por aqui. Agradecer o empenho primeiro do Kleber Scott, né, que fez o contato com o senhor, nosso diretor. Boa demais.
do programa, da Scott Comunicação. Agradecer que o senhor aceitou o nosso convite, esse bate-papo, que para mim passou muito rápido, mas já deu 40 minutos. E quem sabe a gente faz uma próxima oportunidade. Vou pegar com o senhor, vou mandar uma mensagem, pedir o senhor a caixa postal para a gente mandar aquele brinde. E só agradecer mesmo. Para a gente foi muito construtivo, muito bacana essa entrevista com o senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, estamos sempre à disposição, desejar sucesso para vocês, agradecer o presente e, falando de arbitragem, eu gosto de falar, estamos sempre à disposição de vocês. Grande abraço. Legal, obrigado, professor. Um abraço. Valeu, gente. Um abração.